Preparou algo especial para hoje, padre? Hoje é carnaval e eu estava refletindo um pouco e preparando no sentido da gente pensar qual é a origem, né, o sentido do carnaval e a realidade de hoje. Quando nós vemos o início das festas carnavalescas, elas estavam ligadas a uma movimentação popular muito intensa, onde, naquela época, o principal adereço era o uso das máscaras, porque era um período em que nobreza e o povo em geral se misturava para celebrar este momento. Então os grandes bailes populares eram feitos desta maneira, e usavam-se as máscaras para não ter o assédio cultural da coisa, né? Imagina um nobre, um chefe tá junto ali com os subalternos, e isso era muito interessante. E era uma festa feita para comemorar um tempo novo, preparar-se para o início da Páscoa, da preparação para a Páscoa, que era a Quaresma, mas era um momento de extravasar alegrias, esperanças, e era um momento celebrativo. E o interessante é que as festas carnavalescas daquela época, elas eram marcadas por uma característica muito interessante, que é, se estivéssemos num período de uma crise muito intensa ou alguns problemas sociais, a festa não acontecia. Né? O próprio povo, não, nós temos que nos direcionar para outras questões. Então, teve um efeito, teve uma situação qualquer, então não faz. Hoje nós perdemos isso por completo, quer dizer, o carnaval ele passa a ser uma prioridade acima de qualquer coisa. Então nós vimos, essa semana, o mundo inteiro discutindo e debruçando sobre a atividade dos Estados Unidos e discutindo como vai ser, a Europa preocupada em se reorganizar, porque até há pouco tempo atrás todo mundo apoiava os Estados Unidos porque ele dava dinheiro a rodo para defender a Europa. Agora, quando os Estados Unidos dizem, eu vou cuidar do meu quintal, vocês se virem com o quintal de vocês, agora os Estados Unidos é protecionista, agora o governo americano é não sei o que, é maluco, tem ideias não sei o que. Por quê? Porque ele parou de dar dinheiro para conservar. Né? Então, é interessante, o mundo inteiro discutindo isso. Como vai ser? De que maneira isso vai acontecer? O Brasil passando por uma das maiores crises de segurança pública da sua história. Né? O índice de criminalidade aumentou severamente. Todos os problemas econômicos e sociais do país. E as multidões estão na rua celebrando o carnaval como se estivéssemos vivendo em mar de brigadeiro, sem nenhum problema, sem nenhuma situação. E o pior, né? Fazendo do carnaval um ativismo ideológico. É isso que eu acho mais interessante, né? Então, são temas ideológicos que vamos defender, vamos fazer. Então, a alegria pela alegria cede lugar para uma espécie de ativismos que não são os ideais. E no Rio de Janeiro, as escolas de samba partiram diretamente para uma realidade que não é a típica do carnaval, que é a defesa do idealismo religioso das matrizes afro-brasileiras, afro-americanas. E aí vai trabalhar toda essa questão do candomblé, de outras coisas, e atacando outras religiões e outros modelos religiosos para defender uma matriz africana que é muito interessante. Então, o carnaval ele perdeu o seu referencial. Não é mais a festa do povo, da alegria do povo. Né? E o próprio sambódromo, quem vê, eu não tive tempo de ver e não pretendo ficar olhando para isso, mas eu vi os temas antes por reportagens, é o que as escolas estão defendendo. Depois eu vi também o mecanismo de produção. Todo o efeito que deu a nossa primeira-dama indo numa escola de samba, filmando aquilo que seria segredo, as fantasias, não sei o quê, e você vê que ali não tem mais nada de popular. Virou uma atração televisiva, cinematográfica, virou qualquer outra coisa, menos um festejo popular, onde, mais uma vez, se usa ideologicamente do carnaval para distrair, para tirar o povo do foco que é central. É feito para chocar, né, padre? Até o senhor falou de que não assistiu, também não fui atrás, mas eu vi matérias falando sobre uma escola que teria colocado um homem enforcado como encenação, onde já se viu, né?
Uma encenação. Depois você vê alguns ataques gratuitos a outras coisas. Então, tudo bem, eu acho que a gente poder levantar determinadas bandeiras, falar determinados assuntos, é interessante, mas não virar isso uma forma de autodefesa ou autopromoção, ao invés de fazer disso uma manifestação verdadeira. Quer dizer, olha, todo mundo aplaudiu não sei o que falava disso. Mas o povo estava aplaudindo o enredo, estava aplaudindo a mensagem ou estava simplesmente extravasando? Você pega um estudo feito sobre o Sambódromo, 58% das adesões foram comercializadas fora do país. São estrangeiros que estão no Brasil para ver o show do carnaval. Uhum. E a população está onde? Assistindo em que lugar? São Paulo a gente vê um retorno interessante, porque como o povo não pode ir para o Anhembi, porque o custo é muito caro, o valor é muito caro e não pode desfilar nas escolas, porque até para desfilar na escola, ou você tem que ser da comunidade e está atrelado à comunidade, ou você tem que pagar um valor exorbitante para poder comprar fantasia e entrar. O que o povo está fazendo? Voltou os bloquinhos de rua. Esse ano nós tivemos uma movimentação enorme de bloquinhos de rua, que é a tentativa do povo recuperar a festa que era dele. Uhum. Então, pouco a pouco, o carnaval vai perdendo o seu referencial. Eu olhava pelo WhatsApp, Facebook, etc., alguns colegas aqui de Capivari mostrando o carnaval de rua de Capivari. Eu falei, olha, que interessante, o pessoal tá na rua, tá brincando, tá lá, a escola de samba tá passando, tem carro estacionado do lado, tem não sei o quê, o povo ali no meio entra, dança junto, volta. Quer dizer, é o sentido mais puro da simplicidade da festa do carnaval. Incluir as pessoas, né, e não afastar. E não afastar, quer dizer, você vai para os outros lugares, o que faz? Cerca a rua, cria camarote do lado. Eu, quando eu era criança, eu lembro que a gente ia com um banquinho pra rua para assistir o desfile. Tem gente que ainda vai. Ontem eu vi na praça várias famílias, né? Cada um pegou o seu lugarzinho ali. Eu era lá de Santa Gertrudes, Rio Claro. A gente ia para Rio Claro. Na época, Rio Claro tinha o título de ser a capital da alegria do interior. Era a cidade que mais reunia gente. A gente chegava na Avenida Rio Claro com tranquilidade, botava... A briga era chegar mais cedo para poder pôr o seu banquinho na beirada da calçada para poder assistir. Sim. Hoje você vai lá, é todo cercado com tapumes, tem as arquibancadas que você paga para entrar e os camarotes para quem tem mais dinheiro. Quer dizer, e o povo fica onde? Ou fica olhando do alto na concentração ou na dispersão, mas o desfile mesmo ele não vê porque é tudo controlado. O povo fica ingresso, com panetecenses. E cada vez mais caro e cada vez mais pessoas aderindo, isso aí nunca vai acabar, né? O carnaval vai perdendo a sua essência, que seria ser essa festa popular, seria ser essa festa do encontro das diferentes camadas para celebrar e se preparar até para o momento que entraria depois de continuidade. Então, eu pensava um pouco nesse sentido, né? Como é que nós estamos vendo e como é que a gente está percebendo essa evolução do carnaval ou essa involução? Porque é o povo perdendo a identidade de fazer do carnaval uma festa, uma comemoração popular, onde está junto. E as marchinhas, as coisas todas, hoje você já não pode mais cantar porque é politicamente incorreto. Sim. Não pode mais falar da cabeleira do Zezé. Não pode falar da cabeleira do Zezé, não pode falar da... Como é que é o outro lá? A Maria Sapatão, de noite é a Maria, de dia é João. Não pode, porque você está sendo contrário às classes LGBTQIA+. Não pode falar... Quer dizer, perdeu aquela coisa que o carnaval era um momento de alegria, de brincadeira, que não expressava o interior de um questionamento. Agora hoje tentam politizar por um lado, né? Então você faz da letra, do enredo, do desfile uma manifestação ideológica política e por isso você acha que uma marchinha dessa também tem toda essa pretensão. Coisa que não era coisa... Você via o Silvio Santos quando lançava as marchinhas dele, era no sentido... A pipa do vovô, aquelas coisas. Então era um sarro que se tirava, brincava,
E não tinha maldade. Inclusive, o senhor viu o meu vídeo das marchinhas? Vi. Não teve maldade, não. O pessoal participou também. Inclusive, uns avós lá, bem gente boa. Mas é a coisa que hoje não funciona. Então, eu olho para isso com um certo ar de tristeza, quando você vê que o carnaval está perdendo a sua essência, está virando uma produção artística, não que a gente não possa ter, mas eu acho que a gente poderia, então, ter um paralelo onde o Estado pudesse investir mais na movimentação popular, na participação popular, e numa situação mais assim, né? Então fica muito estranho. Eu via um artista lá no Nordeste que parou o show quando viu que a multidão foi agredir 2 vendedores de cerveja com seu isopor. Ele parou o show e chamou a atenção do povo porque eles foram banalizados no que estavam fazendo. Chamou os 2 para o palco, deu R$3.000 cada um e falou para eles: aqui a cerveja que vocês têm, distribui para a equipe que está aí. Perfeito. Quer dizer, aí sim é uma maneira de dizer, tá vendo? Vocês não estão respeitando nem o colega de vocês que está aí. Né? Então são situações que a gente olha e fala onde nós estamos chegando. E a indiferença que tem a tudo isso, a indiferença que tem a todas as coisas. Você vê a juventude, alguns universitários brigando, não vou na faculdade porque não tem ar-condicionado na escola pública, então tem que suspender a aula porque chegou a 35 graus a temperatura. Só que ele vai enfrentar o bloquinho de carnaval sem ar-condicionado, sem banheiro, sem nenhum tipo de estrutura a 40 graus. E ali não tem problema. Verdade. Né? Então é uma falta de consciência da nossa população e o carnaval está servindo mais uma vez para manipular tudo isso. Então os preços do cafezinho, da carne e tudo mais ficam de lado, vamos extravasar, vamos brincar e depois nós vamos ver o que a gente faz com o resto. Quando voltar quarta-feira de cinza, a gente vê como vai fazer. Ou seja, vai continuar pulando, né? Dando os pulos para continuar pagando o pão e circo lá de trás, né? Voltou a história, né? Exatamente. Valeu, padre. Mas é isso que eu estava pensando. E lembrar, quarta-feira a gente começa mais uma quaresma, que a gente possa fazer esse tempo um período forte de reflexão, de meditação, para, quem sabe, reprogramar os rumos e destinos da nossa vida. Tá bom? Um abraço a todos.